Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à mentoria do método Tríade de Feng Shui. Essa mentoria é dividida em 3 fases. A fase 1, que é a fase do diagnóstico, a fase 2, que é a fase do tratamento focado na casa, e a fase 3, que é a fase do reforço. Durante essa aula e nas próximas aulas, eu vou te mostrar como que você pode aplicar o Feng Shui de forma organizada, por meio de um passo a passo, que é o método Tríade, seja na tua casa, seja na tua empresa, no local de trabalho, para que você tenha muito mais saúde, em primeiro lugar, prosperidade financeira e harmonia familiar. A saúde é um dos focos da mentoria do método Tríade, porque sem saúde a gente não consegue alcançar outras áreas, nós não conseguimos ser prósperos financeiramente, ter bons relacionamentos, alcançar sonhos, fazer viagens. Então, tudo passa pela saúde. E durante a mentoria, eu vou auxiliar vocês, vou dar ferramentas para vocês, para que vocês consigam melhorar a saúde de vocês emocional, psicológica e física. E isso vai ajudar no desenvolvimento de outras áreas. Nessa aula, especificamente, eu vou explicar a origem do Feng Shui, como que o Feng Shui surgiu, como que chegou até o Brasil, o que é o Feng Shui de fato. Vou também falar sobre, de forma geral, sobre as 3 fases do método Tríade, ou seja, sobre a fase do diagnóstico, o tratamento e o reforço, de forma geral, para vocês entenderem todo o processo. Então, eu vou passar bastante informação nessa aula, porque vai ser um geralzão. Mas, conforme nós avançarmos nas aulas do método Tríade, da mentoria, vai ficar muito mais claro. Então, tenha calma, tenha paciência, que você vai entendendo aos poucos, porque o método Tríade é organizado como se fosse um quebra-cabeça. Eu vou te dando peças para você ir montando. E dessa forma fica muito mais fácil para você alcançar os teus objetivos. Eu vou falar também sobre o diagnóstico, então a gente vai começar hoje a conversar sobre o diagnóstico do método Tríade, que vai te auxiliar a encontrar a mola do teu guarda-chuva. Todo mundo sabe que o que é um guarda-chuva, né? Guarda-chuva se protege da chuva, eventualmente do sol. Eu fiz essa analogia do guarda-chuva com o Feng Shui, porque se você lembrar do guarda-chuva, ele tem o cabo e tem uma mola, e essa mola ele impulsiona as hastes do guarda-chuva. E as hastes, aqui nós podemos entender como se fossem as áreas da nossa vida. Só que sempre tem uma área que impulsiona as outras. Então, a mola do guarda-chuva é o que vai impulsionar as demais áreas da tua vida. E durante essa aula, no diagnóstico, a gente vai iniciar esse processo para diagnosticar e identificar a mola do teu guarda-chuva de forma que você tenha resultados mais rápidos, que você faça aquilo que realmente vai fazer diferença na tua vida, tá bom? E para começar, eu rapidamente quero me apresentar, para quem ainda não me conhece. Eu me chamo Leandro Lívio, sou arquiteto, sou especialista em design de interiores e Feng Shui. Então, eu tenho uma trajetória tanto com projetos de arquitetura, de interiores, projetos energéticos, e a partir de toda essa bagagem, depois de estudar, aplicar, errar, aprender, eu pude entender qual que é a melhor forma de aplicar o Feng Shui de forma objetiva, com foco em resultado. E é por isso que eu desenvolvi o método Tríade, um passo a passo, com começo, meio e fim, tá? Hoje eu tenho um escritório de projetos de arquitetura, interiores e engenharia, onde eu desenvolvo projetos de casas, prédios, comércios, lojas, projetos de arquitetura, de interiores, com foco também em Feng Shui. E tenho os cursos, mentorias, workshops, e-books na área do Feng Shui. Então, eu busquei unir, né, a minha formação, que é uma grande paixão, sempre foi um grande sonho meu, ser arquiteto, com uma outra paixão, que é ajudar as pessoas a melhorar a vida delas a partir do Feng Shui. Então, essa é, digamos assim, os meus 2 motivos de estarem aqui. Minha paixão pela arquitetura e minha paixão pelo Feng Shui em ajudar as outras pessoas. E antes de a gente falar de fato do Feng Shui, tem algo super importante que eu quero comentar aqui, que é esses 3 sujeitos, tá? O primeiro é o mestre Thomas Lin, o segundo é o senhor Hélio Couto, e o terceiro é o Bob Proctor. Eu vou ler essa frase para você. Se enxerguei mais longe, foi por estar no ombro de gigantes. É uma frase do Isaac Newton, do físico Isaac Newton. O método Tríade, apesar de ele ter foco no Feng Shui, na harmonização da tua casa, da tua empresa, para que você tenha mais saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar, eu juntei diversos conhecimentos que eu fui adquirindo na minha vida sobre mentalidade, sobre intenção, sobre o poder do universo, sobre a inteligência infinita, sobre o poder do dinheiro, sobre como que você pode se tornar uma pessoa próspera financeiramente, sobre como você pode se libertar de crenças, sobre como você pode atrair aquilo que você deseja, vibrar naquilo que você deseja. Eu fui organizando informações, principalmente desses 3 grandes mestres, além de outros mestres, mas esses eu considero que são os principais mestres, e a partir deles eu cheguei ao método Tríade. Então eu fui estudar sobre os conteúdos, o universo do mestre Thomas Lin, do Feng Shui, eu estudei sobre a intenção, eu estudei sobre o poder da mente, do Bob Proctor, e aí com base nesses conhecimentos eu consegui organizar o método Tríade para que você, de forma organizada, no passo a passo, consiga aplicar na tua casa ou na tua empresa. E agora indo um pouco mais pro Feng Shui, que o Feng Shui é o foco aqui, né? O Feng Shui, ele tem origem lá na China, 4, 5 mil anos atrás. E o Feng Shui,
antigamente ele era acessível somente para pessoas de muito poder aquisitivo, reis, rainhas, pessoas que tinham grande poder, e não era liberado para pessoas comuns. Com o tempo, o Feng Shui foi se difundindo, foi se informando, as pessoas começaram a descobrir, um falava para um, outro falava para outro, e ele começou a se difundir para a população em geral. E as pessoas elas começaram a entender os benefícios do Feng Shui a partir de testes. Eles faziam testes na casa, faziam testes na empresa, testes baseados na natureza. Porque Feng é vento, Shui é água. Então é um estudo baseado na natureza. Os antigos chineses, eles se questionaram por que a natureza é tão fluida, tão perfeita, por que tudo é abundante na natureza e a vida do ser humano não é? Por que as pessoas têm dificuldade de ser prósperas nos relacionamentos, porque elas têm dificuldades de ter uma saúde equilibrada, e eles começaram a se questionar, né? E com base nesses testes que eles começaram a fazer, então eles começaram a pegar tal cor, colocaram na sala de estar e começaram a observar como que as pessoas se sentiam. Pegavam a cama, colocavam sem cabeceira, na frente de uma janela, e começaram a analisar como que as pessoas se sentiam, se gerava segurança, insegurança. Elas começavam a colocar muitos objetos em um espaço, colocar objetos desproporcionais, colocar plantas, colocar vigas, caixas d'água, para começar a observar como que as pessoas se sentiam nesses espaços. E com o tempo, eles foram catalogando essas informações e começaram a identificar padrões de comportamento. Então, uma pessoa, quando ela está exposta, por exemplo, a uma cor muito forte, um vermelho, por exemplo, e ela tem tendência a ser estressada, a se estressar fácil, isso potencializa e dificulta a vida dela. Ou quando uma pessoa ela está sentada num sofá e ela não enxerga a porta da entrada, isso traz insegurança para ela. Então, eles começaram a fazer milhares e milhares e milhares de testes dos mais diversos tipos dentro das casas, das empresas, e começaram a entender como que o ambiente influencia. E foi aí que se chegou à conclusão da técnica do Feng Shui, do quanto o ambiente nos influencia. E aí eu fui estudar, né, estudei o mestre Thomas Lin Yun, procurei conhecimento em artigos, livros, vídeos, cursos, para entender quais eram esses padrões. E entendendo esses padrões, eu percebi que, ainda assim, a informação era muito ampla. E aí, por isso, eu decidi montar o método Tríade para conseguir organizar todo esse conteúdo, tá? Com o tempo, o Feng Shui foi se desenvolvendo, foi sendo divulgado, e o mestre Thomas Lin Yun foi responsável por levar o Feng Shui para os Estados Unidos e depois veio para o Brasil, tá? O mestre Thomas Lin Yun, ele é especialista da escola da intenção, tá? E é muito importante eu comentar essa questão para você, porque se você procurar informação na internet sobre Feng Shui, vai encontrar muita informação e muitas delas não vão bater. Uma vai dizer uma coisa, outra vai dizer outra, e você vai pensar, mas como assim? O Leandro me disse uma coisa, aqui está dizendo outra, o que está certo, o que está errado? E a verdade é que o Feng Shui, ele foi estudado por diversas pessoas, e algumas pessoas, elas, com base no que elas acreditavam, nas crenças, na origem, elas criaram diversas escolas de Feng Shui. Então, existe o Feng Shui e existe a escola de Feng Shui. Por exemplo, o Feng Shui que eu aprendi e que eu ensino é o Feng Shui do mestre Thomas Lin Yun, da escola da intenção. Mas tem o Feng Shui da medicina da escola tradicional chinesa, tem o Feng Shui da forma, tem o Feng Shui da bússola, tem o Feng Shui o tradicional, que ele vai mais para as origens da China. Então você tem que ter esse cuidado de não... de quando você for buscar mais informações na internet, você tem que ter essa sensibilidade de separar o que é Feng Shui da intenção e o que é Feng Shui das outras escolas. Porque se você começar a misturar muitos conhecimentos de Feng Shui, você vai ficar mais confusa do que vai te ajudar, tá? Então é muito importante você focar em uma escola, né? Na escola do mestre Thomas Lin Yun, escola da intenção, que é o que eu vou ensinar você durante essa mentoria, tá? O Feng Shui é uma ramificação da medicina tradicional chinesa. Talvez você já ouviu falar de acupuntura, do agulhamento, né, da orelha, do corpo. A gente tem o reiki, né, a gente tem a massoterapia, a arteterapia, a musicoterapia. São ramificações da medicina tradicional chinesa. E o Feng Shui também porque quando o profissional da auriculoterapia, ela faz a cura da energia do ser humano por meio da orelha, ela está agulhando a orelha da pessoa. A gente, no Feng Shui, nós fazemos a cura da casa para elevar a energia e fazer com que a gente se sinta melhor na nossa casa. Eleve a nossa energia vital. Então a gente faz como se fosse o agulhamento dos pontos de energia da nossa casa para que a gente consiga ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, próspera, em todos os sentidos, tá? Então, Feng Shui é uma ramificação da medicina tradicional chinesa também. E entrando no método Tríade de Feng Shui, como eu comentei lá no início, o método Tríade de Feng Shui eu organizei em um passo a passo, em 3 fases. A primeira fase é o diagnóstico, a segunda fase é o tratamento, e a terceira fase é o reforço.
Na primeira fase, nós vamos diagnosticar a mola do teu guarda-chuva, ou seja, aquilo que é mais importante na tua vida, que vai fazer diferença nas outras áreas. Sempre tem uma área que impulsiona as outras. Pode ser que seja a prosperidade financeira, pode ser que seja o relacionamento, pode ser que seja a família. Uma área, ela impulsiona as demais. E nós vamos fazer o diagnóstico da mola do teu guarda-chuva para que você consiga identificar a área que vai impulsionar as demais. Na fase 2 do tratamento, a gente vai aplicar o Baguá na tua casa, identificar as 9 áreas, a gente vai fazer as limpezas, então a gente tem limpeza física, limpeza mental e a limpeza energética. São 3 limpezas essenciais para que você tire a energia chá, que é a energia ruim da tua casa, para que você depois consiga colocar a energia boa, o Ti, energia vital. E na terceira fase, a gente vai fazer o reforço. E o reforço, eu vou ensinar para vocês técnicas, como, por exemplo, o jogo vermelho, carta dos desejos mais profundos, pote da gratidão, pote da fortuna, como que você pode intencionar de forma correta, a partir de uma visualização clara, aquilo que você deseja para a tua vida. Então, essas 3 fases, elas seguem um passo a passo de aplicação. E para você chegar na terceira, você tem que passar pela primeira e para a segunda. Uma depende da outra, para que você, de fato, tenha resultados com o Feng Shui. O método Tríade de Feng Shui, como eu disse antes, ele está organizado em 3 fases, e a primeira fase é a fase do diagnóstico. E aqui eu trouxe a imagem de um guarda-chuva para mostrar visualmente para você a analogia que eu faço com o Feng Shui, tá? A vida é como um guarda-chuva. Imagina que o cabo, tá? O cabo do guarda-chuva é o que vai dar sustentação para a mola do guarda-chuva. A mola é o que vai impulsionar as hastes do guarda-chuva. Então, como eu disse antes, tem uma área na tua vida que vai impulsionar as demais. Da mesma forma que a mola impulsiona as hastes, na tua vida, pode ser que a prosperidade impulsione o teu relacionamento, pode ser que a família relacione o teu sucesso, pode ser que os amigos impulsione a tua prosperidade financeira, pode ser que a criatividade impulsione os relacionamentos. Ou seja, a gente vai diagnosticar a mola do teu guarda-chuva para entender qual que é a área que vai impulsionar as demais áreas da tua vida, tá? A mola, então, é uma parte essencial do diagnóstico para que você tenha resultado com o Feng Shui. Depois a gente tem o cabo do guarda-chuva. O cabo do guarda-chuva é o que vai dar força para a mola. Depois que a gente faz o diagnóstico da mola do guarda-chuva, encontra a área que vai fazer diferença na tua vida, a gente vai trabalhar na saúde emocional, psicológica e física da mola do teu guarda-chuva. Ou seja, se a mola do teu guarda-chuva era da prosperidade financeira, a gente vai trabalhar para fortalecer essa área, de forma que ela dê frutos, que ela dê resultado. E as hastes, fazendo ainda analogia com o Feng Shui, as hastes do guarda-chuva, são como as 8 áreas do Feng Shui. Então, no Feng Shui, a gente tem espiritualidade, trabalho, amigos, família, saúde, criatividade, prosperidade, sucesso e relacionamento. A mola é uma área, e depois a gente tem 8 outras áreas, tá? Então, as hastes são as outras 8 áreas. E depois a gente tem a capa, que é a parte do reforço, que é o momento que a gente coloca a intenção para dar um gás, para fortalecer a fase 1 e a fase 2, para que você consiga alcançar resultados mais rápidos e ser objetivo na harmonização da tua casa, tá? Aqui só um close, né, uma imagem um pouco mais próxima da mola do guarda-chuva, porque essa parte eu preciso dar ênfase, porque é uma parte que é muito, muito importante para você ter resultado com o Feng Shui. Depois de errar muito, de achar que somente colocando a planta certa, a cor certa, o móvel certo, somente aplicar o baguá resolveria os meus problemas, o Feng Shui me traria grandes resultados, eu me frustrei muito, e eu demorei para entender que não é só isso. Não é somente você ter as coisas certas na tua casa. Se você não fazer o diagnóstico da tua mola, daquilo que faz diferença, você não vai ter energia suficiente para alcançar os teus sonhos, os teus objetivos. Por isso que identificar a mola do teu guarda-chuva, aquilo que vai impulsionar as outras áreas, é extremamente importante. E é por isso que o diagnóstico está na fase 1 do método Tríade. Depois que a gente passa pelo diagnóstico do método Tríade, a gente vai para a fase 2, que é a fase do tratamento, tá? Na fase 2, a gente foca mais na casa. Na fase 1, a gente foca mais em você, né, na mola do teu guarda-chuva. E na fase 2, a gente foca mais na casa. Então, a gente aplica o baguá, a gente identifica as 9 áreas, a gente analisa as áreas opostas do baguá. Então, por exemplo, a espiritualidade é uma área oposta do relacionamento. A área do trabalho é uma área oposta do sucesso. O amigos é uma área oposta da prosperidade. Família, da criatividade. E por que são áreas opostas? Porque quando você trabalha naquilo que você acredita, no que é a tua missão de vida, você tem reconhecimento, você tem fama, você tem sucesso. Quando você tem amigos, pessoas úteis do teu lado, que te ajudam, te auxiliam, você tende a ser uma pessoa próspera, porque as pessoas vão te indicar, vão te dar conselhos, orientação, e você vai ganhar muito mais dinheiro com isso. Quando você tem a tua espiritualidade bem desenvolvida, e aqui a espiritualidade é um desenvolvimento próprio, é o teu desenvolvimento. Quando você se ama, você sabe que você faz um bom trabalho, você sabe que você é uma pessoa boa, você tende a ter bons relacionamentos, você não vai deixar que qualquer pessoa
entre na sua vida, você não vai deixar que as pessoas falem coisas para você e te ofendam, porque você vai saber do teu valor. Da mesma forma da família, quando você tem uma família unida, pessoas boas do teu lado, pessoas que se amam, que se querem bem, a área da criatividade, que é a área dos filhos, os planos do futuro, também vai estar fortalecida. Então, na fase 2, a gente, depois de identificar as 9 áreas na planta baixa, a gente vai trabalhar com as áreas opostas para fortalecer. Então, digamos que na fase 1, no diagnóstico, você fez. Na frente eu vou explicar o exercício, como que você faz o diagnóstico. Por enquanto é tudo uma visão geral, tá? Não se preocupa em querer entender 100% agora, porque tem muito mais conteúdo, principalmente nas próximas aulas. Depois que você identificou a mola do teu guarda-chuva na fase 1, e, por exemplo, digamos que foi a área do sucesso, a gente vai trabalhar com a área do trabalho e do sucesso, para você fortalecer a mola do teu guarda-chuva, porque uma ajuda a outra, tá? E a gente ainda vai trabalhar com os elementos. Os elementos dentro do Feng Shui é fogo, terra, metal, água e madeira. A gente busca o equilíbrio dos 5 elementos no Feng Shui para que você consiga melhorar a energia da tua casa e tornar o ambiente mais agradável, favorecendo a força vital, o Qi, para que você alcance o que você deseja, tá? Então, isso na fase 2 do tratamento. Ainda na fase 2, aqui a gente tem o Bagua. O Bagua, ele está no formato representativo, né, porque é energia fluida. Mas quando a gente aplica o Bagua para a casa, para a planta baixa, ele toma um formato quadrado ou retangular. E aí a gente vai distribuir todas as áreas do Feng Shui: espiritualidade, trabalho, amigos, família, saúde, criatividade, prosperidade, sucesso e relacionamentos. Na fase 2, eu vou te mostrar que pode ser que na tua casa tem áreas faltantes e áreas excedentes, que são derivadas da aplicação do Bagua. Então tem algumas regrinhas que nós temos que seguir para aplicar o Bagua, e isso vai dizer se nossa casa tem falta de energia ou excesso de energia, ou se está tudo bem. Isso na fase 2. E algo super importante de você entender em termos de Feng Shui, a gente tem alguns termos principais. 2 deles é Qi e Sha. Eu coloquei aqui a bolinha verde e a bolinha vermelha só para diferenciar as cores, mas não tem nada a ver com Qi e Sha. É só para você ter visualmente. Qi é energia boa, energia vital, é a energia que me permite estar aqui falando com você, me permite caminhar, correr, me permite estudar, me permite dirigir o carro, me permite raciocinar. Qi, ou Qi, é energia vital, é o que nos dá vida. Energia chá é o que nos deixa cansado, desanimado, sem vontade de fazer as coisas, é o que nos trava, é o que dificulta a nossa vida, é o que nos traz pensamentos ruins. Então, o Feng Shui, a gente sempre vai ter que buscar a substituição da energia chá pela energia Qi. A energia chá, ela é uma energia que ela nos atrapalha. Então, a gente sempre tem que buscar a eliminação, sempre tem que buscar eliminar a energia chá da nossa vida e sempre buscar o Qi. E como que a gente faz para ter energia chá eliminada e ter energia Qi em abundância? Tá? Porque o objetivo é a gente ter somente energia Qi dentro de casa. E algo que as pessoas elas erram muito quando elas descobrem o Feng Shui e tentam aplicar, sem um método, sem um passo a passo, é achar que somente colocar os espelhos, os cristais, as plantas, as decorações, as cores, vai melhorar a vida assim, ó, num passe de mágica. Infelizmente, não acontece. E, inclusive, Feng Shui não é mágica, tá? Não é magia, Feng Shui não é religião. Feng Shui é uma técnica de aplicação onde você tem que ter um passo a passo para você ter resultado. Então, na fase 2, você vai aprender que não adianta somente ter as plantas, as cores, as decorações na tua casa. Você tem que, primeiro, limpar a energia da tua casa. Claro, depois de fazer o diagnóstico, depois de aplicar o Bagua, descobrir as 9 áreas, depois de identificar as áreas faltantes e excedentes, aí você vai fazer a limpeza da tua casa. E a limpeza, ela pode acontecer, o ideal é que aconteça de 3 formas: a limpeza energética, a limpeza física e a limpeza psicológica, tá? A limpeza energética vai te ajudar a liberar aquela energia de dor, de sofrimento, de brigas, de aflição, de ansiedade. Se você se mudou para uma casa que outra família morava, e essa família faliu, teve problemas de saúde, é muito provável que essa energia, ela permaneça na tua casa, e isso atrapalha a tua vida, porque é uma energia chá, energia negativa, e você precisa fazer essa limpeza energética. Ou mesmo, se você construiu a casa do zero, e somente você, a sua família, moram, né, nessa casa, mas vocês já passaram por brigas, desentendimentos, dificuldades, e se você nunca fez uma limpeza energética, essas brigas, esses desentendimentos, esse estresse, esse choro, a escassez financeira, isso fica na tua casa. E por isso é importante você fazer a limpeza energética para eliminar a energia chá, a energia ruim que ficou. Depois a gente tem a limpeza física. A limpeza física, ela está relacionada principalmente a objetos quebrados, objetos em excesso, objetos sem uso, objetos que trazem lembranças ruins, objetos que não representam mais aquilo que você sente, que você quer, objetos de familiares que te fizeram algum mal e você tem esses objetos guardados. Nessa fase, cada área tem os seus objetos
a serem observados. Então, eu vou te auxiliar para você fazer a limpeza física de forma que você consiga se libertar de travas do passado, para que você consiga viver o teu presente de forma muito mais intencional. Mas fica tranquila, que todos esses assuntos que eu estou falando aqui, é, eu vou aplicar, eu vou ensinar em aulas bastante específicas, com bastante detalhes, tá? Por enquanto é só uma visão geral, para você entender o todo. E a gente tem a limpeza psicológica. A limpeza psicológica é uma parte muito importante, porque nós, como seres humanos, nós somos extremamente abertos ao aprendizado, mesmo que de forma inconsciente. O tempo todo a gente está em aprendizado, que eu quero dizer assim, aprendizado pode ser coisas boas assim como coisas ruins. Um trauma, um medo, é um aprendizado. É você aprender a ter medo de alguma coisa. E nessa fase da limpeza psicológica, eu vou te ajudar. Você, com base na mola do teu guarda-chuva, você fazer a substituição de crenças, seja no relacionamento, seja na prosperidade, seja nos amigos, no trabalho, para você conseguir gerar uma chave mental na tua cabeça e substituir crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Fazendo isso, você se torna muito mais capaz, muito mais confiante em você, e você vai alcançar os resultados com o Feng Shui, com o método Tríade, muito mais fácil, muito mais rápido, tá? Então temos essas 3 limpezas, energética, física e psicológica, para que você elimine a energia chá da tua casa e depois coloque energia Qi, energia boa. Ainda na fase 2, a gente vai cuidar com os vazamentos. Por exemplo, tem o banheiro no Feng Shui, que ele pode ser um sugador de energia, mas pode ser também trincas, achaduras, fluxo acelerado, situações que sugam a energia boa da tua casa e mandam pelo ralo, mandam para fora. E aí, não adianta você só eliminar a energia ruim, energia chá, se você não corrigir os vazamentos, se você não corrigir situações que estão sugando a energia da tua casa. Então, eu também vou te ensinar como que você pode corrigir essas situações, tá? E a gente tem as curas e correções para que você consiga preparar a tua casa para que ela esteja pronta para receber a energia boa, a energia Qi, energia vital, para que você finalmente transforme a tua casa em um espaço de harmonia, de saúde, de prosperidade. E depois, a gente chega na fase 3 do método Tríade, que é a fase do reforço. Nessa fase, é como se você, na fase 1, no diagnóstico, você encontrou a mola do teu guarda-chuva, e essa mola do teu guarda-chuva, por exemplo, representa as viagens. E as viagens, você tem um mapa para fazer essa viagem. Você tem um mapa na fase 1, na fase 2 você tem o carro, você precisa de um carro, um meio de transporte para chegar até o ponto que você deseja nessa viagem. Na fase 2, então, é o carro. E na fase 3 é o combustível. Você vai precisar do combustível, aliás, o carro vai precisar do combustível para que ele funcione e te leve até onde você deseja. Na fase 3, a gente vai trabalhar com várias técnicas de Feng Shui para que você consiga alcançar o teu objetivo mais rápido, vai ser de forma objetiva. Então, tem várias formas de potencializar os resultados do Feng Shui para que você alcance aquilo que você deseja. E a gente tem o envelope vermelho, carta dos desejos mais profundos, porta da fortuna, porta da gratidão, equilíbrio dos incrementos, entre outros, tá? Eu trouxe alguns aqui, mas é só para dar uma pincelada e você entender que existem técnicas que vão te dar um combustível a mais para você alcançar o teu objetivo. E agora, nós vamos iniciar o diagnóstico da fase 1 do método Tríade, para que você encontre a mola do teu guarda-chuva, a área que vai impulsionar as demais áreas da tua vida. Eu vou te mostrar as 9 áreas do Feng Shui e vou te orientar o que você precisa fazer para você encontrar a mola do teu guarda-chuva. A primeira área que eu trouxe aqui é a área da espiritualidade. E para encontrar a mola do teu guarda-chuva, você vai pegar um pedaço de papel, um caderno, uma caneta, um lápis, e você vai pegar e escrever espiritualidade. Espiritualidade. E você vai ler aqui no canto esquerdo inferior. A espiritualidade, ela é a conexão com você mesma. Ela está relacionada ao desenvolvimento intelectual, à superação de crenças limitantes, à tua capacidade. E você vai ler do lado direito daquele slide, onde tem as perguntas. Você já se perguntou se está verdadeiramente conectada com você mesma e com seus valores? Você sente confiança em você mesma? Você consegue aprender coisas novas com facilidade ou sente que os desafios são barreiras? Quando inicia um livro ou um curso, você vai até o final ou desiste no meio do caminho? Você se ama, se respeita, se valoriza? Você vai ler essas perguntas e você vai refletir sobre elas. E você vai dar uma nota de 1 a 10. 1 como sendo, tipo, não faz diferença nenhuma na minha vida, a área da espiritualidade. 10 como sendo crítico, é algo essencial. E 5 como mais meio termo, não faz tanta diferença. E você vai se questionar. Eu me amo? As pessoas me respeitam? Quando eu inicio um livro, eu termino?
Você vai fazer essas perguntas para você e você vai dar essa nota, para você descobrir se essa área é a mola do teu guarda-chuva, é a área que vai fazer a diferença, tá? Aí pega a nota ali do lado da espiritualidade que você escreveu no teu caderno, a nota que você vai dar de 1 a 10, a nota de importância. Depois nós temos a área do trabalho. A área do trabalho está relacionado à missão de vida, a você que não tem um trabalho, ou a um filho, ou um familiar, ou outra pessoa. Está relacionado à carreira, à missão de vida, é uma área externa, né, que é uma área que você sai de casa, e é a base para a área do sucesso. Lembra das áreas opostas? Que a área do trabalho é a base para a área do sucesso. E se você faz o que você ama, você vai ter reconhecimento, você vai ter fama, porque você vai fazer com amor, com alegria, com vontade, né? E se você não faz o que você ama, você tende a não ter sucesso. Você vai fazer a reflexão, as perguntas do lado direito. Você está trabalhando? Você gosta do seu trabalho? Você se sente realizada na sua profissão? Como está a sua carreira? Você está motivada ou desanimada? Você sente que tem resultados financeiros satisfatórios com o seu trabalho? Então você vai refletir sobre essas perguntas e vai dar nota de 1 a 10. Sendo 1 não faz diferença nenhuma na tua vida, no trabalho. 5 tá ok? E 10 tá crítico. Você não gosta do que você faz, você não tem vontade de ir pro trabalho, você não vê futuro nisso. Então quando você começa a enxergar muitos problemas, quando você faz a reflexão, isso significa que você tem que dar uma nota alta, tá? Depois você vai fazer a reflexão da área dos amigos. A área dos amigos é uma área que está relacionada às pessoas úteis, às pessoas que vão te auxiliar, vão te dar conselhos. A área dos amigos está relacionada às viagens, aos clientes, está relacionada também aos guias, tanto terrenos quanto espirituais. Ou seja, a área dos amigos é a área que você coloca a tua fé, aquilo que você acredita. Então, se você tem uma religião, é a área que você utiliza para harmonizar e fortalecer a tua religião. E pode ser católica, pode ser bandista, pode ser evangélica, pode ser adventista, pode ser budista. A tua religião, nessa área, você fortalece, porque são os guias que vão te auxiliar na tua jornada, tá? E você vai fazer a reflexão. Você tem amigos que te apoiam? Você tem apoio, suporte das pessoas que estão ao teu redor? Você tem bons funcionários, colegas de trabalho, parceiros? Você tem um bom fluxo de clientes? Você tem pessoas com quem você pode contar? Como está a sua conexão com a sua religião? Então você vai analisar. Se você tem muitas pessoas que te ajudam do teu lado, quer dizer que não é uma área tão crítica. Agora, se você se sente abandonada, ninguém te ajuda, ninguém te dá conselho, na tua empresa não tem cliente, você não viaja, aí você vai dar uma nota mais alta para você identificar se essa é a mola do teu guarda-chuva. Depois nós temos a área da família. Ela está relacionada a questões do passado. Então, quando você tem questões mal resolvidas com teus pais, com os teus avós, é uma área que você pode dar atenção. É uma área relacionada a vícios também. Então, por exemplo, se o teu pai tinha o vício da bebida, e aí isso passou pro filho, é uma área que você pode harmonizar para que você consiga fazer com que o filho pare de beber, pare de fumar, pare de usar drogas, pornografia. Você pode harmonizar essa área para fazer essas curas dos vícios também. Da mesma forma que as outras áreas, você precisa fazer a reflexão. Então você vai ler as perguntas do lado direito para que você consiga chegar a uma conclusão sobre a gravidade da área, né? Dá a nota de 1 a 10, e se você identificar com base na reflexão, que é uma nota alta, isso quer dizer que é uma área que talvez você vai ter que dar mais atenção. Aqui nós temos a área da saúde. Então, a área da saúde está relacionada à saúde individual, à saúde física e mental, à saúde da família e ao equilíbrio de todas as outras áreas. Porque lembra lá no começo que eu falei que o cabo do guarda-chuva é a saúde da mola, o cabo é o que dá força para a mola, é o que dá sustento para a mola. Sem a saúde, as outras áreas, infelizmente, não fazem sentido, tá? Então, você vai fazer a reflexão, dá nota de 1 a 10, para que você consiga identificar se essa área é a mola do teu guarda-chuva. A área da criatividade, ela está relacionada aos planos para o futuro, aos filhos, aos projetos, à comunicação. É uma área que ela é muito importante para planos e projetos. E você precisa analisar se você, por exemplo, você se considera uma pessoa comunicativa, você tem planos para a tua vida, você consegue dar andamento no que você deseja, você tem dificuldades para ter filhos, você tem filhos. Então faça uma reflexão com mais nessa área e você vai dar uma nota de 1 a 10 para identificar se essa é uma área que é prioridade na tua vida. Depois nós temos a área da prosperidade. Tá? A área da prosperidade está relacionada à prosperidade financeira, a prosperidade em todos os sentidos da vida, então ser próspero na saúde, nos relacionamentos, no trabalho, nos amigos, nas viagens. E da mesma forma como as outras áreas, Deus faz a reflexão. Lê as perguntas do lado direito e dá nota de 1 a 10 para que você identifique se você precisa focar mais nessa área do que em outras. Depois a gente tem a área do sucesso. Ela é uma área do reconhecimento, não é a área do dinheiro. Ela é a área dos prêmios, da fama. É uma área que reconhece o teu esforço, tanto no trabalho quanto em casa. E do lado direito tem as perguntas para você identificar se é uma área que é importante para você. E por fim, a gente tem a área do relacionamento. O relacionamento é tanto com você, quanto com outras pessoas. Relacionamento amoroso, pessoal, profissional. Você vai fazer reflexão com base nas perguntas do lado direito, e você vai entender se essa área ela é a mola do teu guarda-chuva ou não. Daí dá a nota. Depois que você pegou o teu papel, o teu caderno,
escreveu lá as 9 áreas, e com base em cada área, você deu uma nota de 1 a 10, você vai definir as 3 áreas mais importantes com base na maior nota, tá? Então, digamos daqui das 9 áreas, você identificou que trabalho, relacionamento e amigos, uma deu 10, outra deu 9, outra deu 8. São as 3 áreas que você que são candidatas à módulo do teu guarda-chuva, tá? E você vai fazer o seguinte, você vai pegar cada área dessas 3, por exemplo, vai pegar o trabalho, né, se foi uma das áreas que você identificou. Você vai pegar a área do trabalho e você vai escrever 25 coisas que você gostaria para essa área, né? Então, por exemplo, o trabalho. Eu quero exercer minha missão de vida, eu quero gostar mais do que eu quero gostar mais do que eu faço, eu quero ter bons relacionamentos no meu trabalho, eu quero trabalhar com prazer. Você vai escrevendo coisas que você quer para essa área, porque a partir da 12ª, 15ª coisa, é mais fácil você escrever o porquê que você quer focar nessa área, melhorar essa área. Mas depois da 15ª, 16ª área, você começa a ter que refletir mais sobre a área. E aí que está o segredo. Quando você coloca mais energia na reflexão daquilo que realmente é importante para você, você consegue chegar a uma conclusão se de fato aquilo vai fazer diferença ou não na tua vida. Então você vai vai escrever essas 25 coisas para as 3 áreas que você pontuou com maior nota, tá? Então, 25 coisas, por exemplo, para do trabalho, para a prosperidade e para dos amigos, para que você consiga ter clareza se essa de fato é a área que você precisa focar. Depois que você escreveu as 25 coisas para as 3 áreas, você vai definir uma área dessas 3. Porque nós, como seres humanos, a gente tem uma energia limitada. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, resolver todos os problemas do mundo de forma rápida. É impossível, na verdade. Impossível. Então, das 3 que você pontuou, e depois de ter feito a reflexão dessas 3 áreas, você vai identificar uma. E essa uma é a área é a mola do teu guarda-chuva. É aquilo que, de fato, vai fazer diferença na tua vida. É o que, de fato, vai impulsionar as hastes do teu guarda-chuva e vai fazer diferença nas outras. Porque quando você melhora uma área, e essa área é uma área importante, você vai melhorar as outras por tabela. Quando você está bem você tem prosperidade financeira, você melhora as outras áreas também. Porque você vai ter bons relacionamentos, vai ter mais possibilidades de dar presentes, de viajar, de comprar uma roupa que você quer, carro, casa, família unida. Então, essa área é muito importante que você encontre, que vai fazer toda a diferença na harmonização da tua casa na fase 2. Depois que você identificou a área que é a mola do teu guarda-chuva, você vai definir o propósito do porquê. Então, por exemplo, se a mola do teu guarda-chuva é a prosperidade financeira, o propósito que você tem que definir, ele é com base em 3 palavras. Pode ser 3, mas se você quiser colocar mais palavras, também pode. Essas 3 palavras, elas precisam representar o que, sabe, genuinamente você acredita. Ser próspera financeiramente vai te ajudar, por exemplo, ter uma família mais unida, vai te ajudar a fazer mais viagens, vai te ajudar a comprar uma casa. Então, 3 palavras: família, viagens, casa. Essas 3 palavras, elas precisam ter significado para você, porque elas vão te ajudar no teu propósito e essas 3 palavras, elas vão ser usadas lá na fase 3, que é a fase do reforço, para você visualizar isso de forma mais clara, tá? Mas por enquanto, somente escrevendo as 3 palavras já é o suficiente. Depois, a gente vai fazer a definição do arquétipo. O arquétipo, para quem não sabe, o arquétipo pode ser uma imagem, um vídeo, de qualquer coisa, tá? Só que qualquer coisa no sentido de tem que ter uma conexão com você. Então, existem diversas imagens na natureza, e uma dessas imagens ela precisa ter um significado para você. Eu, dentro do método Tríade, trabalho com 2 imagens, tá? A imagem da águia e a imagem do golfinho. O arquétipo é uma forma de você trazer uma característica dessa imagem para você. Então, por exemplo, a águia, o arquétipo da águia, é uma ótima imagem para quem precisa se desenvolver, ter mais atitude, precisa se comunicar, precisa tomar iniciativa, precisa perder a timidez, precisa ter mais coragem. A águia, ela tem uma visão, ela voa alto, ela visualiza oportunidades, ela consegue ela tem um campo de visão amplo, e isso permite com que ela analise a situação. Então, se você é uma pessoa que você precisa muito se desenvolver, se você é tímida ou calma demais, você vai usar o arquétipo da águia. E se você é uma pessoa que você é muito nervosa, muito ansiosa, uma pessoa que briga com todo mundo, que não tem paciência, você vai usar o arquétipo do golfinho. O arquétipo do golfinho, ele é importante e útil, porque o golfinho, ele é fofinho, ele é amoroso, ele é calmo, ele faz amizade fácil, ele tem paciência. Então, você vai usar as características do golfinho para conseguir melhorar aquilo que você sente e se desenvolver. Por enquanto, aqui é uma visão geral dos arquétipos. Nas próximas aulas eu vou trabalhar mais sobre eles.
mas só para você ter a visão do todo, que a gente vai trabalhar ou com o arquétipo da águia ou com o arquétipo do golfinho. Porque a gente tem os extremos, né? Uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa muito calma, uma pessoa muito nervosa, uma pessoa muito tímida. Então, com base no teu perfil, a gente consegue encaixar ou um ou outro arquétipo para te fortalecer. E aqui tem um resumo do diagnóstico, né? Então, lembrando que primeiro você precisa diagnosticar a mola do teu guarda-chuva. Precisa diagnosticar a mola do teu guarda-chuva, fazer a reflexão das 9 áreas, pontuar as 9 áreas de 1 a 10, com base no nível de gravidade. Depois você pega as 3 áreas que você pontuou mais, escreve 25 coisas para cada uma dessas áreas, e depois identifica uma área que vai ser a mola do teu guarda-chuva. Depois de identificar a mola do teu guarda-chuva, você escreve o teu propósito, 3 palavras importantes que têm significado para você. Depois você define um arquétipo. Se você é uma pessoa mais calma, que você precisa tomar iniciativa, você precisa se desenvolver, vai para o arquétipo da águia. Se você é uma pessoa que você é estressada, ansiosa, nervosa, briga com todo mundo, você vai para o arquétipo do golfinho. E é isso. Finalizo aqui a nossa primeira aula do método Tríade de Feng Shui. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito, muito feliz mesmo de poder auxiliar você nessa trajetória de harmonização da tua casa, para que você tenha mais prosperidade financeira, mais saúde, mais harmonia familiar. E pode ter certeza que se você aplicar o passo a passo, o método Tríade, as 3 fases, o diagnóstico, o tratamento, o reforço, coisas incríveis vão acontecer na tua vida. Fica com Deus e até a próxima aula. Um grande abraço.